Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória e classificação do Grêmio na Copa São Paulo. A gente que se classificou contra o Picos do Piauí com uma vitória por 1-0, um gol que foi marcado pelo Iago. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho mais nisso. E com isso a gente chega na terceira fase, que aí agora vai enfrentar o Atlético Paranaense, que venceu o Guarani por 1-0, se eu não me engano. O Guarani que era do grupo do Grêmio. Então, na terceira fase a gente já vai enfrentar o Atlético Paranaense, que aí agora sim é o grande desafio do Grêmio, né? Até o momento o time que na teoria traria mais dificuldade foi o Guarani, que a gente venceu por 3-1. Até tropeçou e empatou com o Cruzeiro de Alagoas, mas na teoria o adversário mais difícil era o Guarani. E agora com o Atlético Paranaense, agora é o grande desafio. O Atlético Paranaense tem uma base muito boa, vem revelando vários jogadores ultimamente. E não é à toa que o Atlético vinha usando nesses últimos anos a base no Campeonato Paranaense e ganhou uns 2, 3 anos seguidos, jogando contra Curitiba, jogando contra Londrina, alguns times de até alto nível, primeira e segunda divisão, e com a base eles estavam sendo campeões. Então vai ser até o momento o adversário mais complicado para o Grêmio nessa Copa São Paulo. Deixa eu aumentar aqui a tela porque os nomes estão pequenos. E é aquele negócio que eu já tinha explicado no nosso último vídeo. Que como é jogo de Copa São Paulo, de base, o Google não traz as informações certinhas, então eu tive que pegar direto do site do Grêmio. Por isso que fica nessa dinâmica que na minha visão é um pouquinho pior. Às vezes para vocês nem muda muita coisa, mas para mim para fazer o vídeo é bem pior. Enfim, bora começar aí falando dos jogadores. No gol foi o Arthur vem fazendo uma Copa São Paulo muito boa, foi muito bem na partida. O Picos chegou basicamente com uma chance clara, mesmo em uma cobrança de falta lateral, quando já estava 1-0, o gramado horroroso como sempre, mas ainda teve a chuva no segundo tempo, que deixou quase que um campo de guerra ao invés de um campo de futebol ali. E na chance clara que o Picos teve, o Arthur fez uma baita defesa espalmando para escanteio. Então o Arthur jogou muito bem. O Cristiano também teve um lance no primeiro tempo que ele quase fez um pênalti, seria completamente desnecessário, porque o Arthur já tinha pegado a bola do atacante do Picos, mas acabou não dando em nada. Fez uma partida regular. O João Pedro bem também, o Vierre também muito bem, e assim como em outras partidas, deu para perceber muito bem a qualidade na saída de jogo, tanto do João Pedro, mas principalmente do Vierre. Ou Vierre, eu acho que é Vierre. Eu vou falar Vieri, com ótimos passes que quebram linhas, seja rasteiro, seja bola aérea. É um zagueiro que tem muita qualidade na saída de bola. Eu acho que dá para ser aproveitado na equipe principal. Eu queria saber a que fim deu o Gustavo Martins e o Gustavo Marins, porque eu gostava demais dos dois. Agora no elenco principal a gente está com vários zagueiros, né? Jeromel, Kahneman, aí de reserva ainda tem o Bruno Alves, o Bruno Vini e ainda tem o Natan, que já está um pouco mais de tempo. Eu queria ver o Gustavo Martins e o Gustavo Marins com chances, que eu gosto demais dos dois também. E aí ainda aparece o Vieri, jogando muito bem. Então, o próprio João Pedro é bom, mas o Vieri principalmente vem se destacando bastante. Então, a gente está com boas apostas também na base para a zaga. Se alguém de cima não estiver rendendo, pode utilizar esses jogadores, como é o caso do Vieri. O Wesley Costa, é o que eu venho falando desde o início. É um cara que tá pecando muito tecnicamente, com cruzamentos errados, finalizações e tomadas de decisões erradas, mas é um cara que é muito rápido e dá muita profundidade. Enfim, o físico dele ajuda demais nessa constância de ajudar o ponta com ultrapassagem. Isso é um cara que não vai deixar muito buraco, por mais que ele seja um jogador que tenha a característica principal ofensiva. É um cara que é muito rápido, então ele consegue fazer a ida e a volta muito bem. Por mais que não seja perfeita, ele está sempre presente onde tem que estar. O Milan jogou muito bem o primeiro tempo, mas é aquele negócio. Ele é um primeiro volante que não faz o básico. Então é um cara que vai fazer o jogo andar e é um cara que vai forçar a... E quando eu falo que ele não faz o básico, isso não é ruim, muito pelo contrário. É algo bom. O básico, quando eu falo, é um volante que pega a bola, toca para o zagueiro, ou um volante que só pega a bola, toca para o lado para outro jogador criar. O Milan é aquele volante que, por mais que seja o primeiro volante na teoria de contenção, era o cara que buscava o passe diferenciado, o cara que buscava esse primeira quebra de linha, e fez isso muito bem, porém errou alguns passes no primeiro tempo. A situação do gramado atrapalha demais jogadores com uma alta técnica.
Depois entrou o Guilherme Schneider, eu tô gostando muito quando ele tá entrando. Segundo tempo ele acabou levando amarelo, porque ele deu um carrinho certinho, só que ele furou a bola, acabou sobrando no jogador do Picos e levou amarelo. Mas jogou muito bem também, eu gosto demais do futebol dele, eu tô gostando das partidas dele. O Iago jogou muito bem, fez o golzinho dele depois de um ótimo cruzamento do Cheron. Fez o golzinho dele, ficou até o final, prendeu a bola no finalzinho do jogo também e jogou bem. O Cheron jogou aberto pela direita porque o Rubens estava suspenso. É um cara que não tem as mesmas características do Rubens, não é tão habilidoso em questão de drible em comparação com o Rubens, mas é um cara que pega muito bem na bola e tem muita técnica. E é um cara que tem personalidade também. E não é à toa que no gol do Iago, muitos ali teriam cruzado de qualquer jeito ou até mesmo finalizado. Ele só rolou pro meio da área e o Iago chegou finalizando para fazer o gol. O Cheirão jogou bem, mas não é aquele cara que vai ser para dar profundidade. É um cara de criação. Não é à toa que ele entrava no lugar do Cauã Kelvin nos outros jogos, fazendo a função de meio de campo. Entrou mais aberto porque o Rubens estava suspenso. Mesmo assim fez uma boa partida. Depois entrou o Liam, ou Liam, na transmissão falaram que era Liam. Me lembrou o Elias, o atacante que foi jogar na MLS. Um cara muito forte, às vezes peca na tomada de decisão, na finalização, no passe, mas é muito forte, tem uma arrancada muito boa e é um bom escape para contra-ataque, mas é aquilo, peca na tomada de decisão. Nunca tinha visto ele jogar. Eu fiquei impressionado com a parte física dele, isso é muito bom, ele tem que saber explorar isso daí muito bem. O Cauã Kelvin fez uma partida regular, nem boa, nem ruim, fez o básico. Depois entrou o Caio, eu gostei do jeito que ele entrou, chamando o jogo, aproveitou a oportunidade. O Zinho jogou muito bem, ótimos dribles, boas jogadas individuais. Principalmente no primeiro tempo ele era o grande ponto de criação de jogadas. Depois entrou o Gustavo Bagatini, durante a transmissão falaram que era lateral quando ele entrou, não sei, não conheço direito. Mas entrou aberto pela direita e fez o básico. E depois também teve o Pedro Clemente, dá para destacar aqui no gol do Iago, ele puxa a marcação e deixa o Iago livre, então tem que se destacar isso daí também. Fez uma partida regular, nem boa nem ruim. Mesma coisa do Cauã Kelvin. Entrou o Lucas Canidia também, deu um bom desafogo porque é um cara que tem muito gás, um arranque muito forte, acho que dá para dizer também. No finalzinho do jogo, cavou um amarelo, um cara que não desistiu da jogada. Entrou bem na partida, fazer uma pressão boa no ataque também, fez isso direitinho. Enfim, com esse resultado a gente passou do Picos do Piauí, que estava no grupo do Atlético Paranaense. Com esse resultado a gente na terceira fase vai enfrentar o Atlético Paranaense, que nem eu falei no início do vídeo, é o grande desafio do Grêmio até o momento na Copa São Paulo. Bora ver se a gente consegue superar. Esses jogadores têm muito potencial, então eu acredito que dá para superar o Atlético. Mas não vai ser fácil, com certeza não. A base do Atlético é muito boa. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não, pode deixar o dislike e comente aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou!